Bom dia, hoje é dia 4 de outubro, estamos aqui para mais um Oris Podcast Macro. Meu nome é Marcos Demarque, estamos aqui para comentar um pouquinho os indicadores que a gente teve essa semana divulgados tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos, né? Vai comentar um pouquinho de China, que a gente teve uma semana longa de um feriado importante lá, mas que ainda junta aí algumas repercussões do que foi anunciado ao longo das últimas semanas. E acho que vale a pena começar comentando o que saiu há pouco, agora pela sexta-feira de manhã, os indicadores referentes ao mercado de trabalho norte-americano do mês de setembro, né? Diferentemente dos meses anteriores, onde a gente observou uma tendência de desaceleração do emprego, um pouco de aumento da taxa de desemprego, salários um pouco mais baixos, hoje a gente teve números na outra direção. Foram 254 mil postos de trabalho criados em setembro, muito mais do que o consenso tinha nas expectativas, né? O consenso estava ali pensando em alguma coisa perto de 150 mil empregos, então a gente está falando mais de 100 mil de surpresa nesse número. Tivemos mais de 70 mil empregos sendo colocados nas estatísticas nos meses anteriores, né? Houve uma revisão da série histórica, então não só o número divulgado bateu em 100 mil a expectativa, como tivemos 70 mil a mais colocado aí nas revisões nos meses anteriores. Se juntando a isso, tivemos aí também a taxa de desemprego que, diferentemente do que o consenso esperava, aí, ela recuou de 4,2% para 4,1% depois de alguns meses em alta. Então, tanto quando a gente olha a pesquisa de criação de emprego e quando a gente olha a pesquisa de desemprego, que são duas pesquisas diferentes, tivemos a mensagem na mesma direção, ou seja, de uma melhora do mercado de trabalho no mês de setembro. E até um pouco contraintuitivo, porque tínhamos aí em mãos aí alguns indicadores antecedentes, os ISMs, os indicadores aí de confiança do consumidor no que diz respeito ao sentimento em relação ao mercado de trabalho, um pouco piores aí nesses últimos meses, e mesmo assim os dados vieram melhores que o esperado. Tivemos também, né, os dados de salário, que obviamente são importantes, aí pensando um pouco no cenário de inflação, que também vieram acima do esperado. Nos últimos 12 meses o crescimento foi de 4%, o consenso esperava 3,8%. Então a gente tem aí em grandes números ainda os salários crescendo alguma coisa perto de 2% acima da inflação, né? Ou seja, ganhos aí que trazem, né, um impulso de renda que devem continuar propiciando a economia americana a ter um bom crescimento no curto prazo, provavelmente até garantindo alguma coisa já até para 2025, né? Não foram só esses os indicadores que a gente teve a semana que vieram mais para o lado positivo, tivemos também os indicadores ISM, que são indicadores cíclicos do setor manufatureiro e do setor de serviços. Embora o indicador do setor manufatureiro tenha ficado em linha com o esperado, o destaque foi um indicador de serviços que registrou uma alta inesperada e atingiu o maior patamar desde fevereiro do ano passado. Então, bem contraintuitivo, né? No momento onde há uma grande expectativa de uma desaceleração, o que a gente está vendo é uma economia americana que provavelmente no terceiro tri deve registrar um crescimento muito próximo a 3%, né? Até a semana passada, quando a gente olhava aí os grandes bancos nos Estados Unidos fazendo as projeções, quando a gente olha o tracking do Fed de Atlanta, né, que é um bom instrumento para olhar em tempo real qual a expectativa para o crescimento do PIB, estão apontando algo perto de 3%. Né? Então, muito longe de ser um cenário de desaceleração forte da economia. Pelo contrário, um cenário de sustentação do crescimento da atividade econômica. E acho que casa muito bem com o que o presidente do Federal Reserve disse no começo da semana, numa palestra que ele apresentou, aonde ele deixou bastante claro ali que a ideia não é ansiosamente cortar os juros, ou seja, telegrafando, ou seja, não querendo passar a mensagem do que foi feito há semanas atrás, né, o corte de 50 pontos base, seja garantido
nas próximas reuniões, né? Tanto é que agora pela manhã, depois das divulgações aí que a gente teve, a precificação para um corte de 50 pontos base na próxima reunião do Fed caiu bastante, o mercado está convergindo para a ideia de um corte de 25. Ainda uma bola bastante dividida nesse sentido, mas, né, esse ritmo econômico que a gente está vendo, obviamente, julga e leva a gente para um julgamento de uma ideia de um corte mais comedido nos juros à frente. Mas o importante, acho que quando a gente soma todas as informações, é um cenário ainda muito propício para os ativos de risco lá fora, né? Embora a gente tenha uma economia americana que esteja crescendo de maneira forte, a inflação recuando um pouco mais gradualmente do que o esperado nesses últimos meses. Está muito claro que o Banco Central norte-americano vai continuar cortando juros, o ritmo não dá para ter muita garantia daqui em diante, mas a direção parece bastante clara, né? Então, nesse sentido, quando a gente olha os ativos de risco, todos estão comemorando essa combinação de atividade sustentada, inflação caindo, embora não na velocidade desejada, e sinalizações, claras, de corte de juros para frente, né? Então, continuamos a ter um cenário externo bastante positivo nesse aspecto. E por falar em cenário externo, como dito agora há pouco, tivemos aí essa semana um feriado bastante longo na China, os ativos não foram negociados por lá, então a gente ainda não tem muita informação aí do como os agentes estão vendo essas últimas medidas que a gente teve na virada do final de semana, no final de semana passado, mas aqui a nossa sensação continua na direção de que o que está sendo anunciado, né, principalmente as medidas de crédito, e aqui acho que é o ponto relevante, né, são medidas para tentar ajudar o lado da oferta da economia, principalmente a oferta de crédito, né, não são medidas que visam estimular a demanda. E algo muito importante que tem a ver com o Brasil é que tais medidas que a gente viu, principalmente no que diz respeito ao setor imobiliário, não parecem serem medidas que vão trazer uma grande influência sobre os preços das commodities, né? O que eu quero dizer com isso, né? Essa semana, por exemplo, saiu uma matéria bastante interessante no Wall Street Journal, dizendo que existem cerca de 90 milhões de moradias vazias na China nesse momento, né? Então, um nível de ociosidade no setor imobiliário gigantesco. Do que adianta estimular a construção civil nesse momento, sendo que o que falta, na verdade, é uma demanda pelo que já está construído, né? Então, o que a gente está observando é que o governo chinês tem tentado, através dessas medidas, estimular, né, uma limpeza desse estoque de casas não vendidas, ainda que, obviamente, 90 milhões não serão vendidos, provavelmente nunca, né, nos próximos anos, né, mas fazer com que essas unidades à venda sejam, em alguma medida, vendidas ao longo do tempo, ao invés de estimular a construção, parece fazer muito sentido. E o que isso qual que é a história que está por trás disso que é relevante para o Brasil? É que provavelmente, né, o minério de ferro, que é uma das principais commodities que a gente exporta, né, não parece ter um cenário muito propício de valorização quando a gente olha especificamente a questão macro da China, né? Então a gente tem muito mais um cenário de o governo chinês, o Banco Central chinês tentando conter aí os riscos negativos de crescimento para a economia e tentando fazer com que os desequilíbrios, principalmente no setor imobiliário, não sejam ampliados, né? E nesse sentido, não vale a pena mais estimular, né, a construção de novas moradias ou propriedades em geral. Então, acho que esse é um ponto importante aí do cenário macro global que bate, né, respinga aqui no Brasil. Partindo para o Brasil, acho que o relevante dessa semana foram dois eventos. Primeiro, a gente teve a divulgação da produção industrial referente ao mês de agosto. Foi uma divulgação em que veio bastante em linha com o que o mercado esperava, uma alta de 0,1% no mês contra mês, sendo que a indústria extrativa, né, a parte de petróleo, gás, mineração, teve uma alta de 1,1%, enquanto que a indústria de transformação, né, que é a manufatura, a indústria em si,
teve uma contração de 0,6%. Acho que fazer só um destaque aqui, que a gente tem observado não só nos indicadores de indústria, mas principalmente nos indicadores do varejo, é um impulso muito forte esse ano na questão de vendas de veículos e produção de automóveis, né? Por exemplo, na produção de veículos que a gente teve na divulgação da produção industrial essa semana, a gente acumula aí no ano uma alta de 15%, né, na produção de veículos, né? Então, as vendas estão também bastante robustas. Isso até chama um pouco a atenção, porque a gente está numa fase do ciclo em que o crédito, os juros estão bastante altos, né? Então, não são taxas convidativas, né, para que se compre um veículo com juros elevados, né? Mas na outra ponta, né, e acho que aqui é um dos aspectos importantes dessa análise, é que existe renda, né? A renda está crescendo de maneira muito forte nos últimos meses, né? Um ponto que a gente tem destacado muito aqui, é um ponto que inclusive, né, entra no radar do Banco Central no sentido da economia estar crescendo acima do seu potencial, e acho que isso vai mostrando que de fato talvez aí tenhamos mesmo que ver uma restrição pelo lado da política monetária maior, para que o consumo seja amenizado de forma que isso respingue de maneira positiva sobre a inflação no horizonte relevante, né? Então, para acalmar as expectativas de inflação que estão desancoradas em quase todo o horizonte de importância para a política monetária, é necessária aí uma atuação para subir os juros. Bom, e acho que para finalizar aqui, comentar também a outra notícia que foi ficou muito em destaque durante a semana, né, que foi a revisão da Agência de Classificação de Risco da Moody's, né, da nota soberana brasileira, que agora está a um passo, né, do investment grade, do grau de investimento. Houve e também veio junto com desse upgrade da nota brasileira, né, uma manutenção da perspectiva positiva da nota do Brasil, ou seja, aponta que pela Moody's o cenário, o ambiente continua favorável e possivelmente em algum momento eles podem migrar para uma revisão, levando o Brasil para uma nota de grau de investimento em algum momento, né? Nos chamou muito a atenção essa revisão, ainda mais porque, e isso a gente tem trabalhado bastante aqui, eu particularmente mexo bastante nos números, né? A gente não consegue ver aquilo que é mais relevante para a nota de crédito do Brasil, que é a sustentabilidade da dívida pública brasileira, né? Quando a gente se debruça nos números, né, o tamanho do juro real que incide sobre o estoque da dívida pública, os juros que são cobrados, né, em cima do estoque da dívida pública brasileira, o tamanho do esforço fiscal primário que a gente está vendo, que na verdade é um déficit, a gente precisaria estar incorrendo em superávites primários, tudo isso ainda continua levando a gente a uma espiral de piora da dívida pública brasileira nos próximos anos, né? Por exemplo, a gente deve fechar o ano aí com a dívida pública por volta de 79%, 80% do PIB, ao que tudo indica, mas quando a gente coloca as métricas, os números mais recentes, as variáveis mais recentes de fiscal, de taxa de juro real, tudo indica que em 2026 essa dívida pública estará muito mais próxima de 85% do que o cenário que o governo vem traçando nas suas projeções oficiais. Então, quando a gente trabalha até cenários de estabilização de juro real ou alguma queda do juro real nos próximos anos e algum esforço primário sendo feito, a gente tendo algum superávit primário, por menor que seja nos próximos anos, a gente não consegue ver uma estabilização da dívida pública antes do final da década. Então parece ser um cenário muito benigno aí que a Moody's identifica aí no seu cenário para que tudo isso concretize. Não é à toa que a maior parte dos economistas, né, que foram entrevistados ao longo aí dessa semana, inclusive Carlos Caval em algumas declarações nos jornais, se mostraram bastante surpresos, né, com essa mudança.
E acho que só abrir um parênteses aqui, né? A gente estava olhando, inclusive, a classificação de risco da Moody's, né, para outros países da América Latina, e a gente notou, né, que na média aí, a Moody's tem sido mais benevolente aí com essa questão, né, das notas de crédito. Então, existe um alinhamento no sentido em relação a Moody's ter notas um pouco maiores do que a Fitch, a Standard Poor's, então está bastante alinhado nesse sentido. Então a gente também estamos nesse campo aí da surpresa com a dinâmica um pouco mais positiva aí que a agência Moody's está vendo para a economia. Bom, acho que é isso, ficamos por aqui. Pedir aí para nos seguir nas nossas mídias sociais através do @OurisPartners e desejando um ótimo final de semana a todos.